falar do outro livro do Léry, chamado Regulação Emocional em Psicoterapia, que é provavelmente um dos que melhor expressa o que são as abordagens de terceira geração, embora ele não utilize necessariamente essa nomenclatura. Vale salientar, o próprio nome já revela uma ideia. Regulação emocional em psicoterapia e não controle emocional. Aqui nós temos uma perspectiva que vai ser trabalhada ao longo do curso, que é as emoções, elas não podem ser controladas e o objetivo não é livrar-se delas, mas sim fazer com que nós possamos regular a nossa reação frente a elas, de modo que o nosso comportamento possa ser guiado para que nós possamos ir em busca dos nossos valores e não simplesmente que o nosso comportamento seja uma reação automática à emoção do momento. Então, se a gente for olhar o sumário do livro, ele expressa bem isso. Então, a gente tem um capítulo que se chama Terapia do Esquema Emocional, que não é a mesma coisa que a terapia do esquema do Jeffrey Young. A terapia do esquema emocional envolve a ideia de que as nossas reações acabam sendo disfuncionais em função dos esquemas que nós temos a respeito das nossas próprias reações, ou seja, aquilo que a gente acredita a respeito das emoções, nossas teorias sobre as emoções, que é uma abordagem que é muito abordada numa das abordagens de terceira onda, que é a terapia metacognitiva, que coloca então que o sofrimento tem muito mais a ver em como nós reagimos de maneira disfuncional às nossas emoções, que inicialmente são absolutamente naturais. Um outro elemento que ele coloca é a validação, que está muito presente aqui na terapia comportamental dialética da Linehan. Segundo a Linehan, o transtorno de personalidade borderline está associado ao crescimento em um chamado ambiente invalidante, um ambiente onde é como se a pessoa não tivesse o direito de sentir aquilo que ela está sentindo. Portanto, validação, demonstrar para a pessoa, existe total sentido nisso que tu está sentindo, é uma das formas para a gente iniciar o processo de regulação. E dentro dessa linha aqui também da comportamental dialética, nós temos a questão dos mitos emocionais. Algumas crenças distorcidas a respeito de o quanto as emoções elas são destrutivas. Então a gente vai ajudar a pessoa a lidar com as emoções, vendo elas de uma maneira mais realística, que é uma maneira de ver elas como sendo menos ameaçadoras. Também ele aborda as estratégias de mindfulness, que foram trazidas aqui para o Ocidente pelo psicólogo Jon Kabat-Zinn, que está na base de praticamente todas as abordagens de terceira onda, que ajuda a gente a desenvolver uma postura mais de observar o que está acontecendo dentro de nós, ao invés de tentar mudar aquilo que está se passando. Nesse sentido, as práticas de mindfulness acabam tornando com que nós possamos ser mais objetivos ao descrever os nossos estados e, como consequência, nós ficamos mais aptos a lidar com aquilo que nos incomoda. Aceitação e disposição, enfim, que é uma das bases da aceitação e compromisso, e que ele coloca a aceitação como uma palavra talvez vista com maus olhos, e por isso usar a palavra disposição pode ser mais interessante. Então esse aqui é um capítulo que aborda especificamente esse elemento. Temos também treinamento da mente compassiva, que é uma outra abordagem da terceira onda, chamada terapia focada na compaixão, do Paul Gilbert, que aborda a ideia de que nós, para podermos ter saúde psicológica, nós precisamos ter uma compaixão com nós mesmos, no sentido de substituir uma autocrítica destrutiva e, mais do que isso, não produtiva,
por uma abordagem que seja mais compreensiva e que, portanto, leve à mudança. Também há um capítulo sobre melhora no processamento das emoções, que segue uma linha desde aí desse livro clássico do Safran sobre ampliando os limites da terapia cognitiva, em que nós vamos lidar com as emoções de uma maneira diferente. Nós vamos dar um encaminhamento diferente, sem tentar suprimir elas. E, por fim, a gente tem um capítulo clássico aí de reestruturação cognitiva, que é a base da TCC. Então, esse livro ele é o que provavelmente expressa melhor a abordagem integrativa, onde a gente tem elementos de TCC tradicional com elementos das terapias de terceira geração e não só da aceitação e compromisso, mas de outras abordagens que fazem parte desse conjunto aí denominado de terceira onda.